Boa noite. Para a nossa meditação hoje, eu gostaria de relembrar alguns acontecimentos históricos que aconteceram na vida do rei Davi. Esses acontecimentos estão mencionados na palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, dos versículos 1 a 5. O texto diz o seguinte: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldades, ou com dívidas, ou insatisfeitos, também foram. E Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Aí Davi saiu dali, foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei daquele país: Por favor, deixe que o meu pai e a minha mãe venham para cá e fiquem com você, até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Davi deixou os pais com o rei de Moabe, e eles ficaram ali enquanto Davi esteve escondido na fortaleza. O profeta Gade foi para o lugar onde Davi estava e disse: Não fique aqui, vá logo para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para a floresta de Herete. Gostaríamos de pensar um pouco neste estudo sobre o tema refugiados na caverna do nosso lar. Esse texto, ele retrata um momento quando Davi estava fugindo da fúria do rei Saul. Saul o ameaçava de morte. Saul desejava matá-lo de todas as formas porque ele não aceitava o fato de que Deus estava com Davi e que Deus aprovava todas as suas atitudes e Deus ia com ele às guerras e lhe dava a vitória e assim Davi estava sendo aplaudido pelo público e Saul sentiu-se desprezado, ficou invejoso e aí desejou de todo o seu coração destruir a vida de Davi. Lá em 1 Samuel 18:12, diz que Saul temia a Davi e, portanto, ele desejava assim eliminá-lo. Davi, ele fugiu. E ele foi parar numa caverna próximo à cidade de Adulã. É interessante que nessa caverna, Davi tem um momento de reflexão, um momento de humildade diante de Deus, um momento de adoração, um momento de busca. Nós não sabemos o tempo que ele passou na caverna, mas sabemos que a caverna foi para a vida de Davi um treinamento para que posteriormente ele assumisse o reino de Israel. Davi, durante aquele período que estava na caverna, ele recebeu seus pais ali. Era um momento muito especial da sua vida, onde a vida de Davi, a vida de seus pais eram ameaçadas por Saul. Nós estamos vivendo hoje um momento muito semelhante na nossa vida. Tem aí a ameaça do coronavírus. E todos nós estamos refugiados na caverna do nosso lar. A questão toda é como que nós devemos proceder para vivermos felizes, abençoados, inclusive dentro do nosso próprio lar. Como a palavra de Deus, ela nos ensina. É interessante que naqueles momentos em que Davi estava naquela caverna, seus pais o procuraram porque estavam com medo. Medo de serem ameaçados, medo de morrerem nas mãos de Saul. E Davi ali os protegeu. Quando a gente fala em caverna, caverna é uma gruta que serve para abrigar pessoas. É uma espécie de cavidade rochosa onde é permitido o acesso de seres humanos. E essa caverna em que Davi estava, pois ali na região havia muitas cavernas, era uma caverna grande. Tanto é que ela serviu para abrigar Davi,
e sua família e mais 400 homens dentro dela. Ora, quando a gente pensa na caverna, nós vamos pensar também que caverna é um lugar de refúgio, caverna é um lugar de isolamento, caverna é um lugar de reconciliação, caverna é um lugar de comunhão, caverna é um lugar de paz, mas, sobretudo, caverna é um lugar de adoração. Ali, Davi sentia-se protegido, não apenas por estar na caverna, mas porque Deus estava com ele, abençoando-o. Lá no Salmo 34, e é interessante que nesse período que ali estava, Davi escreveu vários salmos. O Salmo 34, o Salmo 57, o Salmo 91 e o Salmo 134. E nesses salmos, ele expressou o sentimento que havia no seu coração em relação a Deus e como ele se comportava naquele momento de aflição, naquele momento de dificuldade, naquele momento de dor. No Salmo 34, no versículo 4, ele diz assim: Eu busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Havia medo no coração de Davi, mas naquela caverna ele se sentia seguro. Não apenas por ser uma caverna, mas porque Deus estava presente na sua vida e o protegia em todos os momentos. Deus estava guardando a sua vida e orientando-o, instruindo-o, treinando-o para que ele fosse o rei de Israel, sucessor de Saul. Caverna, lugar de isolamento. Ele estava sozinho. Até que chegassem seus pais e chegassem os 400 homens, mas naquele momento de isolamento, ele estava reflexivo, examinando as circunstâncias que o cercavam, examinando as razões do temor que havia no seu coração e, sobretudo, vendo a mão de Deus agindo sobre a sua vida, guardando e protegendo a sua vida, dando-lhe a vitória em todas as atividades que ele praticava. Hoje, nós vivemos um momento de isolamento. Vivemos a nossa própria caverna dentro do nosso lar. Como temos observado que há uma grande dificuldade quando as pessoas começam a ficar juntas, porque nós nos habituamos a viver separados. Passamos a maior parte do nosso tempo ou trabalhando, ou viajando, ou indo para o trabalho, ou estudando. Em raros momentos nós nos aproximamos uns dos outros. Mas agora nós temos que ficar juntos. E como ficar juntos? Durante um período tão grande. Já se passaram 2 semanas, e pelo que está por vir, provavelmente teremos mais um mês de refúgio dentro do nosso próprio lar. Ora, nós temos que desenvolver atitudes que sejam construtivas e que mantenham a paz, a comunhão no nosso lar. É interessante que os pais de Davi foram, e segundo alguns autores, também levaram seus irmãos. E havia entre Davi e seus irmãos algumas dificuldades relacionais. E aquele foi um momento de reconciliação com a sua família. Estar nos nossos lares é muito importante, mas nós temos que aproveitar esse momento para desenvolvermos maior comunhão com a nossa esposa, com os nossos filhos. E se existem algumas dificuldades relacionais, temos que aprender a solucioná-las, para que haja harmonia, para que haja comunhão, para que haja comunicação, para que nós possamos viver em comunhão na família, a começar do casal, procurando nesses momentos estar mais ligado ao outro, com cumplicidade nesse momento de vida,
procurando um proteger o outro e ajudar o outro a conseguir vencer esses momentos difíceis e até mesmo angustiosos, ficando no nosso lar. Caverna também é lugar que deve haver paz. E é interessante que lá no Salmo 34, Davi, ele usa algumas expressões muito interessantes para nos orientar como nós podemos manter a paz dentro do nosso próprio lar. Lá nos versículos 11 a 15, ele diz assim: Venham, filhos, e me escutem, que eu os ensinarei a temer ao Senhor. Vocês amam de fato suas vidas? Querem viver muito e serem felizes? Então, procurem não dizer coisas más e não contar mentiras uns aos outros e dizer apenas a verdade. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e vivam para alcançá-la. Com certeza, Deus cuida das pessoas que são justas e Ele ouve o clamor dos seus corações. Olha que coisa linda! Vamos parar para pensar alguns minutinhos sobre esse texto. Davi ele faz uma pergunta: vocês amam, de fato, suas vidas? Vocês querem, de fato, serem felizes? Se vocês amam, de fato, suas vidas e querem serem felizes, então controlem suas línguas. Olhem, pensem naquilo que vão falar. Digam apenas palavras que tragam alegria, palavras que construam relacionamentos duradouros, palavras abençoadoras, palavras animadoras, palavras de ajuda mútua, palavras que construam um relacionamento saudável, a começar do marido e da esposa. Cuidado com aquilo que vocês dizem. Cuidado com palavras duras. Ao invés de dizer palavras duras, digam palavras de amor. Aproveitem para ter mais momentos de carinho, ter mais momentos de graça do casal. Aproveitem para ter mais momentos de comunhão, de fazerem as coisas juntos. Aproveitem esses momentos que estarão juntos para desenvolverem mais atividades que construam mais cumplicidade e mais comunhão do casal. Aproveitem também com os filhos. Façam coisas em conjunto com a família. Brinquem mais. Olhem mais para Deus. Façam o culto doméstico. Cantem juntos. Leiam a palavra de Deus juntos. O salmista ele diz: procurem não dizer coisas más. Ora, digam coisas boas. E construam um relacionamento saudável. Aproveitem essa oportunidade, pois ela é única. Certamente, dificilmente nós teremos outra oportunidade tão singular quanto esta, de podermos estar com a nossa família e de podermos reconstruir os muros que foram destruídos no relacionamento, construir pontes que tragam alegria. Temos que aproveitar esse momento. Davi ele diz: Deus cuida de pessoas justas e Deus ouve os pedidos do seu coração. Queridos, está na caverna, está no nosso lar, é a oportunidade para nos proteger, mas, sobretudo, é a oportunidade para nos amar e para viver em comunhão uns com os outros. Mas, nesse momento, nós, ao abrirmos o nosso coração diante de Deus, devemos dizer como o salmista Davi disse, estando lá na caverna de Adulão, no Salmo 57, versículo 1, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem
as calamidades. Olha que coisa linda. À sombra das tuas asas eu me abrigo. Queridos, no seu lar, você é um sacerdote. Seus filhos se abrigam sobre a sua sombra. Seus filhos se protegem sobre a sua pessoa. Sua esposa se protege sobre a sua vida. Você é especial para a sua família. E Deus o ama a tal ponto que ele lhe dá a cada dia a sabedoria para que você possa agir de maneira positiva, construindo a cada dia um lar cada vez mais feliz, mais abençoado. Agora você tem uma responsabilidade. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, diz assim: Tenham cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando perturbe a vida de vocês. E através dessa raiz, muitos sofram suas consequências. Essa palavra de Hebreus tem muito a ver com as palavras de Davi. Quando Davi diz: Olha, cuidado com o que você fala, fale coisas boas. Cuidado como você age, haja de maneira positiva. Encontre na graça de Deus a resposta à ansiedade do seu coração. Encha-se da graça de Deus na sua vida. Momento de caverna é momento de refrigério, é momento de paz, é momento de proteção. Casal se protegendo, casal protegendo seus filhos, filhos protegendo os pais idosos. É interessante que lá no capítulo 22, em 1 Samuel, versículos 3 e 4, diz que Davi honrou seu pai e sua mãe, levando-os para Moabe, para que ali ele fosse protegido. Ali eles fossem protegidos. Nós precisamos aprender a honrar nossos pais protegendo-os. É um momento difícil deixá-los isolados, mas eles podem ser as maiores vítimas do do vírus. Aqui em casa, eu e minha esposa já passamos dos 60. Também fazemos parte do grupo de risco. E nossos filhos estão longe de nós. E nós temos aprendido a viver a dois, e a viver em comunhão, e a buscar a graça de Deus. E eu desafio você, na caverna do seu lar, encontre na graça de Deus a sabedoria para viver cada momento. Talvez você ainda tenha que ser abrigado durante mais 30 dias. Que esses 30 dias sejam um momento de alegria, um momento para você viver intensamente a companhia da pessoa que você ama, a companhia dos filhos que vocês têm, desenvolvendo confiança, desenvolvendo humildade, desenvolvendo compaixão, empatia, conhecendo mais profundamente a sua família, mas, sobretudo, aproveitando para ter um momento especial com a sua família, com Deus. Meu amado, que Deus o abençoe e te dê a paz. Amém.